Vamos lá. Agora é a nossa segunda parte sobre ansiedade, a parte 2. Semana passada a gente, então, viu um pouco, tentou definir um pouco o que é ansiedade, né? E a gente fez aquele quadrinho, né? Diversas palavras. Eu quero reprisar isso com vocês daqui um pouquinho. E hoje nós queremos ver um pouco como lidar, então, com essa ansiedade que a gente tem, que a gente vive, às vezes diariamente, né, em diferentes níveis, como a gente lida isso de uma maneira bíblica, tá? É aquela última parte, aquela ação, o medo está ali, mas como é que eu lido com ele agora, tá? E daqui a 2 semanas, como eu tinha comentado, semana que vem não vai ter, tá? É o feriadão ali, então você pode ficar bem tranquilo, tá? Então, mas não vai ter, então a gente vai voltar lá no dia 18, tá bom? Então grava isso para não te perder aí no calendário, tá bom? Como eu falei, essa é a aula de hoje, como lidar com a ansiedade biblicamente. Bom, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu semana passada, tá bom? A gente viu que a ansiedade, antes de tudo, ela tem um contexto, né? Ela está dentro de um contexto de algum tipo de crise, tá? Algum contexto de alguma coisa na família que está acontecendo, alguma coisa contigo mesmo. E esse contexto gera em ti algum tipo de desejo dentro do teu coração, né? De que algo de bom, logicamente, aconteça, né? E, e a ansiedade é justamente esse sentimento de temor de que aquele teu desejo, porque aquele teu desejo de alguma forma pode estar em risco, né? Eu não vou conseguir o trabalho, minha saúde vai ser debilitada, eu vou ser atropelado se eu sair de casa, né? Existe um risco, né? E esse meu desejo de manter as coisas todas organizadas está em risco. Então eu temo por isso, tá? Daí a gente viu também que esse sentimento em si ele não é pecaminoso. Por quê? Porque o temor vem devido à nossa fraqueza. E a fraqueza, ela é natural ao homem. O homem foi criado limitado. Nossa existência está na ponta dos nossos dedos, até na ponta dos nossos dedos, né? A gente não pode passar daí. Nós não somos onipresentes, não somos onipotentes, não somos oniscientes. Então, os pais aí, né, talvez de adolescentes e galerinha mais nova, né, a gente comentou, né, sai de casa, a gente fica ansioso, né? Ou aquele filho que vai morar longe, né? De casa, a gente fica ansioso por quê? Porque a gente não tem controle, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, existem de fato diversos riscos envolvidos nisso tudo. Então, nós tememos, né? Por esse desejo que pode não se concretizar. Beleza? Então, tu aplica na tua vida de acordo com aquilo que tu tá passando no momento, tá bom? Mas a gente viu também que esse desejo ele pode ser pecaminoso. A gente viu até exemplos disso, né? Então, aquele de Amnon, né? E Tamar, a gente viu isso, que Amnon estava profundamente ansioso e vivia com aquela coisa na cabeça a tal ponto que ele adoeceu. Mas o desejo dele era impuro. O desejo dele, né? Que levou ele ao pecado depois, né? Então não era algo digno dessa preocupação, né? Então ele já estava pecando naquele desejo dele, né? Então a gente entende isso, né? Agora beleza, Deus entende meu temor, ele diz, eu estou aqui, né? Então não temas, eu estou aqui contigo. É isso que Deus nos ensinou semana passada, né? Mas o sentimento está ali. E o que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? O que a Bíblia nos ensina da maneira como a gente deve lidar com isso? E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, reprisado aí, feita essa retrospectiva, vamos avançar. Eu quero incluir uma outra palavra nessa lista, tá? E a gente vai, basicamente, caminhar em cima dessa palavra. E foi um pouco alguns comentários que foram feitos no final,
né? Tipo assim, tá, a minha ansiedade não significa que eu não confio em Deus, né? Será que isso não é pecado, não confiar em Deus? E será que, né? Como é que fica, como é que funciona isso, né? E realmente tudo isso tem a ver com fé, a minha fé no Senhor ou não, né? Então, essa palavra eu quero incluir agora, a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente o que significa essa palavra e como essa palavra se relaciona com esse nosso sentimento de temor e de medo. A Bíblia, principalmente os evangelhos, abordam, pelo menos ali, né, três aspectos diferentes quando se fala em fé, tá? A primeira é essa questão de a nossa fé, a fé, né? A fé como talvez um sinônimo do evangelho, né? Você é irmão na mesma fé que eu, entende? Nesse sentido, né? Então, essa fé é um substantivo, assim, né? Determinando esse corpo de doutrinas, corpo de ensino. A fé cristã, talvez aí fica mais claro, né? A segunda é essa fé em Jesus. Jesus como o objeto da nossa fé, né? Então, um momento quando você aceitou a Jesus, você depositou a sua fé em Jesus, e entendeu que ele é quem ele diz ser, ele é o Salvador do mundo, né? Então tem esse aspecto de depositar em Jesus a sua confiança, a sua esperança e descanso, né? Por isso que nós somos igreja, porque um dia nós depositamos nossa fé em Jesus, né? Mas tem um aspecto interessante lá no Novo Testamento, que em alguns momentos Jesus, né, lá nos evangelhos, ele define, ele quantifica a fé, ao ponto de ele chamar algumas pessoas de, olha, vocês são homens de pequena fé. Ou ele diz assim, eu nunca vi tamanha fé quanto de fulano, de ciclano, né? Então tem essa questão de um montante, né, da fé, né? Essa profundidade da fé, né? E para a gente conseguir conversar sobre a relação da fé com, né, enfim, com a ansiedade, eu vou começar exatamente por essa última questão, né? Essa fé grande, fé pequena, homens de pequena fé, o que significa isso, tá? Eu quero ler uns textos com vocês, onde revela isso, tá? Então, a maioria dos textos eu botei aqui na tela mesmo, então você pode acompanhar ali, ou se você quiser abrir também a sua Bíblia, fica bem à vontade, tá? Olha esse texto de Mateus 8, 26. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Vocês devem conhecer esse texto, mas os discípulos estavam junto com Jesus dentro de um pequeno barco, atravessando o mar da Galileia, e de repente se assola sobre eles uma grande tempestade, né? Jesus, então, dormindo no barco, e os discípulos ficam extremamente apavorados, por mais, imagina que tempestade era, pensando que os discípulos mesmo, muitos deles eram pescadores, então imagina que tremenda tempestade caiu, e eles foram acordar Jesus, Jesus nos salva, né, não te importa que a gente vai morrer, né? E depois então Jesus vai lá, acalma a tempestade, repreendeu, ele fala isso. Por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Né? De novo, olha a palavra medo aí, né? O medo, o temor, porque é o meu desejo de ser íntegro, de estar em integridade física, está em risco. Então eu temo. É ansiedade, né? Talvez a gente possa, mas ansiedade é um pouco algo mais contínuo, pode ser, mas tem essa mesma raiz, esse mesmo medo, né? De que tem aqui. E ele fala homem de pequena fé, né? Um outro texto, Mateus 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E legal que o cenário é o mesmo, né? Mar da Galileia, a situação muito parecida. Então Jesus, os discípulos estão no barco novamente, Jesus ficou para trás, não entrou no barco, e no meio da noite, Jesus vai aos seus discípulos, se encontra com eles, andando por sobre as águas. E então essa afirmação de Jesus em relação a Pedro, que Pedro fala,
Pedro fala para Jesus, Senhor, se é tu, então me manda que eu vá até ti, andando sobre as águas. E Jesus diz, vem. Então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas, diz a palavra que quando ele vê o vento forte, né, as ondas, ele teme, ele duvida e ele começa a afundar. Então, ele começa a afundar e pede ajuda para Jesus. Jesus estende a mão, segura ele e diz isso. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Outro texto. E aqui a gente vai começar a fazer uns ganchos, tá? Mateus 17, capítulo 20, versículo 20, diz: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. É interessante você pensar nessa questão de homem de pequena fé, e a gente, talvez você olhar para a sua própria vida, você vai pensar assim, eu sou um homem de pequena fé. Se eu olho para mim mesmo, né? E eu temo tantas e tantas vezes, eu posso chegar à conclusão de que eu sou um homem de pequena fé. Mas você vai ter que concordar comigo que esses homens de pequena fé são homens que andavam com Jesus e criam no que Jesus estava falando. E olha como é interessante nesse contexto desse versículo que a gente está lendo, que Jesus diz assim, ó, tá, vocês têm pequena fé, é verdade. Mas, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? Grão de mostarda, né? É um negócio minúsculo, minúsculo. E diz que a mostarda, a árvore, né? Não é uma árvore, né? Como é que eu posso dizer assim, né? Enfim, né? Uma planta, ela cresce bastante, hortaliça, né? Ela cresce bastante, é uma das maiores, né? E é quase uma árvore, tanto que os passarinhos vão e fazem ninho nela, né? Então, e ele diz assim, ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não importa o tamanho dessa fé nesse momento. Porque quem faz a obra não é você, não é a sua fé, sou eu, em quem você deposita a sua fé. Então ele diz, mesmo essa fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer um monte se mover daqui para lá, fazer grandes coisas. Olha só que interessante. Isso, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Só um pouquinho aqui, eu tenho uma interrupção aqui. Amira. Uma visitante no meu quartinho aqui. Isso. Só um minutinho, gente. Vou trancar a porta. Muito bem. Desculpa. Voltando. Olha só que interessante. Não sei se vocês já pensaram naquela situação desse versículo aqui, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, né? Os discípulos dentro do barco, apavorados por causa da tempestade, e Jesus fala que esses homens são de pequena fé. Mas se você volta um pouco no texto, você vai encontrar este versículo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Sabe o que é isso? Fé. Isto é fé. Uma fé pequena, apesar de pequena, muito real. Porque eles estavam numa situação de risco verdadeiro. Eles estavam numa situação de medo e eles foram ao único que podia solucionar o problema deles. É um apelo quase como de uma criança, né? Dizendo assim, eu só tenho a ti, né? Aos pais, né? Quando uma criança vai num pai e diz, né? Agora com a Mira, né? A Mira ainda é muito arisca, né? Quem já tentou conversar com ela e não tem muita intimidade, ela vai lá e se esconde aonde? Atrás das minhas pernas, né? Ou das pernas da Júlia. Por quê? Porque é um instinto
natural da criança. Onde é que ela vai procurar ajuda? No pai, na mãe, nos pais. E é interessante que os discípulos têm esse instinto nessa hora. Senhor, nos salva. E os seus discípulos vão, então, ao encontro de Jesus, quer dizer que eles têm a fé de que Jesus realmente pode solucionar essa questão, né? Agora, se a gente for lá para Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11, é um texto que fala dos heróis da fé, né? E a gente vai lendo lá de Abraão, né? Que deixou tudo para seguir Jesus, para seguir a ordem de Deus, né? Para ir para a terra que Deus tinha preparado, né? Estava disposto a oferecer a vida do seu filho em sacrifício. A gente pensa, que tremenda fé. Mas a gente olha naquela lista, a gente vê alguns homens assim que a gente pensa, eu não sei, né, Deus, se eu colocaria esses homens na mesma lista que tu tá botando, né? Talvez eu colocaria esses caras naquela lista dos homens de pequena fé, né? Então, só citando, né, dois aqui, a gente pega um Sansão, um homem que era insensato, né? Insensato, né? O Sansão era um juiz de Israel e ele que era para libertar o povo, que era para ser um exemplo para os israelitas, lutar contra o inimigo. Ele vai lá e cria laços de relacionamento com mulheres filisteias. Então parece que ele está sempre brincando com o perigo, né? Por isso, insensato, né? E ele é desobediente porque ele é um nazireu, ele tinha algumas regras, né? Que ele deveria cumprir, como, né, a questão do cabelo, de não tocar em cadáver, de não comer nada impuro, né, nada fermentado. E a gente sabe que ele flerta, né, com aquela mulher chamada Dalila e acaba tendo seu cabelo cortado. Ele toca num cadáver de um leão, né? Então, ele deixa que o pecado tome conta, né, dele. E temos Gideão, um homem que é covarde. Né? A gente vê o anjo do Senhor vai falar com ele quando ele está escondido malhando trigo, né? Num lugar que não era próprio para aquilo, escondido dos midianitas, para que ninguém visse ele. E quando Deus diz assim, coragem, né? Homem valente, eles, eu imagino ele olhando para o lado assim, né? Tá falando comigo, né? Tipo assim, eu valente, né? Ele entendia quem ele era, né? E ele, eu sou o menor dos menores, meu, sou mais filho mais novo da família do meu pai, não sou ninguém, né? E ele sempre temeroso, pedindo sinais para Deus e mais sinais para Deus, porque ele não estava convencido de que Deus podia fazer. Então Deus faz um milagre extraordinário, liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas através da vida dele, né? Derrotando um exército de cerca de 20 mil, se não me engano, né? Através de 300 homens. E depois ele ainda, tu pensa assim, não, agora ele entendeu, o Senhor é o centro de tudo. Ele vira um homem idólatra, né? E diz que ele leva até, de certa forma, o povo ali à idolatria. Mas, se a gente vai ler essa história, se a gente vai ler essa história com profundidade, a gente vai ver na vida desses homens, apesar de suas falhas e seus temores, uma fé. Talvez aquela fezinha do tamanho de um grão de mostarda, mas que possibilitou que Deus fizesse grandes coisas através deles, ao ponto de eles serem colocados nessa lista de Hebreus 11. Homens que se arrependeram, homens que olharam para Deus de um modo de extrema confiança, né? Entenderam que Ele era o Salvador, Ele que poderia fazer as coisas. Beleza. Gente, eu quero listar duas atitudes, então, que devemos ter, né? Que é aquela ação após o sentimento. Quando te vem a ansiedade, o que você faz? Quando te vem o medo, aquela coisa que te domina, o que nós devemos fazer? A primeira dessas atitudes é que você se volte
com fé para Jesus. Isso eu quero dizer que você tem essa mesma atitude dos discípulos. Quando tudo está difícil, Deus te chama, vem a mim. Aquele que tem sede, vem a mim. Porque eu sacio essa ansiedade de vocês. Eu sacio esse desejo de super proteger algo, né, de não arriscar a sua própria vida. Eu sacio, né, eu aquieto o seu medo, né? Então Jesus nos chama a sempre que estivermos ansiosos, a clamar a Ele e dizer: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Senhor, me salve, eu estou angustiado, meu coração está aflito. É ir à fonte da força. O Deus Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que é onipresente, eu não sou, mas Deus é. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E ele é bondoso por completo, ele é cheio de bondade, né? E a questão é que se nós fizermos disso um hábito, ou seja, sempre que quando o teu coração começar a se apertar, porque o seu desejo está em risco, quando você começar a sentir talvez seu coração mais pesado e batendo mais forte, o que Deus te pede para fazer é clamar a Ele: Senhor, me salva, estou perecendo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Enquanto você estiver ansioso, Deus te pede que você recorra a Ele. Olha o que diz Salmo. Davi e os salmistas são exemplos extraordinários disso. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Essa disposição de entender quem Deus é e depositar a nossa confiança nele. Ou dizer, clamar a Ele em primeiro lugar. Clamar a Ele: Senhor, me salva. Eu sou fraco, eu sou limitado. Salmo 56 é esse texto. E é interessante, olha aqui como o salmista termina esse versículo. Ele diz assim: que me pode fazer um mortal? Eu te pergunto, o que pode fazer um homem mortal contra ti? O que ele pode fazer? Pode, talvez, né, te causar um prejuízo, mas o máximo que um homem pode fazer contra ti é te matar, tirar a tua vida. Mas já pensou nisso? Você tem um Deus que é eterno. E o Senhor te deu uma vida eterna, né? E Paulo mesmo fala, né? Não temam os homens, aqueles que podem tirar a tua vida aqui, né? Que podem matar o teu corpo. Teme aquele que pode jogar teu corpo e tua alma no inferno. É esse que nós devemos temer, né? Então, o lance aqui é que Davi e os salmistas, eles entendem que Deus é muito mais poderoso do que qualquer ser, do que qualquer circunstância que nos rodeia e que podem nos gerar ansiedade. Que podem nos gerar ansiedade. Ele entende isso, ao ponto de ele dizer: o que me pode fazer um mortal? Pense no contexto, naquele tempo. Era tempos de guerra, né? Tempos que era comum. Então, assim, a tua vida estava sempre em risco, entende? Hoje, assim, tá, a gente pode até pensar nisso, né? Assim, podemos ser assaltados, assassinados. Existe a possibilidade, né? Talvez não é tão real em algumas situações, algumas é um pouco mais real, né? Mas ele chega aqui e diz: o que me pode fazer um mortal, né? Então ele não simplesmente está baixando, diminuindo o impacto da circunstância sobre ele, mas está aumentando o poder de Deus, aumentando assim, deixando claro para ele mesmo que o poder de Deus sobre a vida dele era muito maior, né? Então ele precisava temer a Deus. Continuando,
Aqui, quando a gente fala dessa questão de Senhor, salva-nos dessa disposição de ir até Jesus quando nós estamos ansiosos. Aqui existe a possibilidade de nós cairmos numa tentação, cairmos num pecado. E aqui eu tenho boa parte do que eu estou apresentando para vocês é de um texto do Ed Welch, tá? Que é um pastor que trabalha muito com aconselhamento bíblico, enfim, e ele fala, ele, ele discrimina isso como o pecado do silêncio. Porque quando nós estamos temerosos, não é incomum que a gente faça o seguinte, a gente redobre nossos esforços. A gente começa a considerar novas opções, novas estratégias para tentar mudar a circunstância que gera o risco ao nosso desejo, né? Mas vai pensar, tá, mas é errado eu me precaver, me prevenir, né, ajeitar as coisas? Não, não é errado. Mas é errado se você fizer isso sem clamar ao Senhor. É errado se você pensar que você pode resolver as suas circunstâncias sozinho. Entende? E ele chama aqui o pecado do silêncio. Quando eu não vou a Deus procurar a ajuda de Deus. Olha esse exemplo aqui. Oséias, capítulo 7, versículo 14. Oséias, né, então, um profeta, ele está falando do povo judeu, e ele fala assim, eles, então, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. O povo de Israel, tantas e tantas vezes, passou por tantas adversidades, né? Passou por quando outros povos dominavam sobre eles. E esse texto está falando assim, mas mesmo assim, nas ansiedades, nos temores de vocês não clamam a mim. Vocês estão lá gemendo na cama, em pura ansiedade, cheios de temor, mas vocês não clamam a mim. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós, talvez, super protegemos pessoas que amamos. Pensa, talvez, as pessoas que têm filhos mais velhos, né? Aí, adolescência, um pouco mais velho, né? Eles vão sair de casa, como eu falei, e você diz, não, não vai sair. Por quê? Ah, porque tem risco. Então, eu preciso defender. Eu preciso guardar, super proteger. Mas eu não vou ao Senhor. E a chance dessa minha proteção, dessas minhas estratégias fugirem da razão, do que é coerente, é tão grande quando nós pensamos que das nossas mãos vem a solução dos nossos problemas. E a verdade é o que esse primeiro ponto que eu quero falar a vocês é exatamente isso. Quando você tiver uma situação de ansiedade, clame ao Senhor. Talvez é possível que você ainda não tenha nem entendido qual é o desejo que está por trás disso, qual é o desejo que está em risco no seu coração. E isso foi talvez o desafio da semana passada, né? Entenda quais são esses desejos que estão em risco. Talvez você não conseguiu discernir isso ainda, né? Mas, de qualquer forma, vá até Deus. E diz, Deus, tu sabe como é que está meu coração. Tu sabe os meus anseios, os meus medos. Né? Às vezes a gente não quer se relacionar com alguém porque a gente tem medo de ser rejeitado. Isso nos gera ansiedade. E em vez de buscar o Senhor, ele simplesmente se retrai e não se relaciona mais com ninguém. Ou a gente está com as pessoas que a gente ama, a gente tem as pessoas que a gente ama em volta de nós, e a gente evita alguns assuntos porque a gente sabe que vão ser cabeludos, vão ser difíceis de tratar, né? Então a gente, em vez de buscar o Senhor e continuar, não, a gente simplesmente silencia, não busca o Senhor, deixa assim, e eu vou tentar acertar essas coisas do meu jeito, né? E o Senhor diz, antes de tudo, clama a mim, clama a mim, clama a mim.
Esses israelitas não clamaram ao Senhor. Buscaram em povos estrangeiros a sua segurança. Em momentos no próprio Egito, eles voltando para o Egito, né? Não, agora eu vou me apoiar no Egito, né? Porque ele tem força. E não se apoiaram na força do Senhor. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é, beleza, nós temos uma fé. E eu creio que eu e tu temos fé. Nós depositamos essa fé no Senhor, clamamos a Ele. Mas devemos agora crescer em fé. Crescer em fé. Só um detalhe ainda em relação a isso, é que quando Deus não repreende, já percebeu isso? Deus nunca diz para os discípulos que estavam lá no barco, né? Olha, arrependam-se dessa pequena fé de vocês. Né? O que é arrependimento? É uma mudança de rumo, né? Ó, vocês estão indo para lá, agora vocês devem para cá. Né? Nós não repreendemos, por exemplo, crianças por serem imaturas. O que nós dizemos para elas? Cresçam. Esse é o processo. Cresçam. E é isso que nós esperamos, que as crianças cresçam. Né? E por isso, esse é o ponto. Nós talvez temos uma fé ainda imatura, mas o que Deus quer de nós é que nós cresçamos em fé nele. Por exemplo, tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, não botei ali porque é meio comprido, mas que é de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Ele diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor de que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições, as tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, Paulo está dizendo aqui, lá para os Tessalonicenses, justamente isso. Eu me alegro, eu fico muito feliz, dou graças a Deus porque vocês estão crescendo na fé. Vocês não ficaram estagnados diante das tribulações que vocês têm enfrentado. Vocês têm enfrentado isso com fé no Senhor, né? Então, algo que eu quero salientar aqui também é essa questão da perseverança e da fé, porque é isso que ele fala aqui, né? Porque vocês estão crescendo em perseverança. Por causa, eu dou graças a Deus, nos orgulhamos de vocês por causa da perseverança que vocês têm. Então, crescer na fé, quando nós depositamos nossa fé, isso gera em nós perseverança. O que significa isso? Eu estou com medo, eu estou ansioso. O que eu faço? Eu clamo ao Senhor. E depois eu clamo de novo. E eu clamo de novo. E eu continuo lutando. Eu não desisto. Eu vou em frente. Eu estou com medo. Sim, eu estou com medo. Mas eu continuo. Eu continuo avante, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para fazer muito mais. Infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos. Medo é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para que nós cresçamos em fé. Então, quando nós temos medo, ter medo não é sinônimo de não ter fé. Ter medo, estar ansioso, pode ser sinônimo de pequena fé. Mas o que vai mostrar que nós temos fé em Deus? Se nós continuamos clamando ao Senhor, e clamamos de novo, e clamamos de novo, e vamos de novo, e damos mais um passo e perseveramos. E é isso que Deus nos pede. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. É o que a gente estava falando. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada.
Olha que interessante essa sequência também. Deus não espera que nós sejamos Superman, né? Superwoman, né? né? Não espera que nós sejamos sobrenaturais, ilimitados, né? Nada nos afeta. Isso não é humano, né? Mas ele fala assim: tende por motivo de grande alegria. Por quê? Tu vai sair saltando por aí porque, olha só que bom que eu estou sofrendo, né? Olha só. Não. Isso é uma visão a longo prazo, é satisfação, entendendo? Tá, beleza. Isso vai gerar frutos em mim, essa aprovação que eu estou passando. Então, as provações que vocês têm, aqueles perigos, aquela circunstância, aquele contexto inicial que a gente estava falando, gera em nós uma fé. Deve gerar em nós essa fé, essa disposição de se jogar nos pés de Jesus. E a fé, se a gente vai criando esse hábito, produz perseverança. E olha que interessante, o que Deus espera disso? Que agora tu não tema mais nada? Não. Para que vocês então sejam perfeitos e íntegros diante de Deus, sem que lhes falte nada. Essa é uma perspectiva que a gente tem que ter. Deus, o que Ele quer de nós? Que nós sejamos obedientes. Deus não quer que a gente crie impérios. Entende? Nem na nossa vida. Deus não quer que a gente viva, parece que intocáveis, assim, né? Nada nos abala. Não. Deus deseja que nós andemos em integridade diante dele. Com medo, muitas vezes, mas em integridade diante dele. E aqui, o que eu estava falando um pouco antes, essa questão do arrependimento e do crescimento. Então, nós clamamos a Deus diante do perigo, né? E olha essa frase, né? Que eu tirei esses itens lá desse cara, esse é do Welsh, né? Ele diz assim: então nós clamamos ao Senhor em meio ao perigo. E clamamos de novo, quando paramos para considerar nosso Deus, tanto seu amor como sua fidelidade, perfeitamente apresentados a nós através de Jesus Cristo. Nós somos nutridos e fortalecidos como a fé. Fortalecidos. Quando criamos esse hábito, nós somos cada vez fortalecidos e nutridos por Deus. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. Quando nós temos fé, Ele vai forjando isso em nós, né? Então, essa questão daí do arrependimento e do crescimento, Deus nunca nos pede, então, para nos arrependermos da nossa pequena fé, né? Nos arrependermos de ter medo. Mas Ele nos chama a Ele e diz, agora é a hora de vocês crescerem em mim. Beleza. Agora, olha só, isso também, existe um outro perigo aqui, de nós cairmos em outra tentação, que vamos chamar aqui de o pecado da desobediência. Falamos inicialmente do pecado do silêncio, que quando nós não nos voltamos a Deus quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, não clamamos a Deus. Mas é possível que a gente esteja ansioso e acabe desobedecendo uma ordem direta de Deus. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Bíblia, né? Exemplo do povo de Israel, lá no deserto. Vocês devem se lembrar que, então, quando eles estavam chegando perto da Terra Prometida, Moisés envia espias, né, para olhar a terra que Deus já havia prometido para eles que daria, né? Isso pensando que Deus já havia aberto o Mar Vermelho antes, já servia a eles de maná todos os dias, caindo pão do céu. Já tinha feito aquele milagre das codornizes. Já tinha libertado ele da terra do Egito com diferentes pragas, as maravilhas de Deus. Então o povo já tinha conhecido quem Deus era, já sabia do poder de Deus. E Deus tinha prometido, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, e eu vou estar com vocês. Agora, eles estavam na beirada lá do Jordão,
E Moisés manda espias para ver como é que é a terra, né? Como é que são as cidades, se são fortificadas, se não, se é produtiva ou não. E chega no momento, quando volta o relatório, o que acontece? Eles temem, porque lá vivem gigantes. Então, nós vamos voltar, nós queremos voltar para o Egito, né? Não queremos enfrentar, porque mesmo que o Senhor falou que está conosco, que está nos levando para lá, eles não queriam ir. O medo deles fez eles recuarem. A ansiedade deles de não saber como é que vai ser fez eles recuar e tomar uma direção que Deus não estava mandando, de não acompanhar o que Deus estava falando. E Deus então diz, nesse texto de Números 14, 11, diz assim, o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus já tinha se mostrado forte. E eles, mesmo assim, não obedeceram, não seguiram a diretriz que Deus estava mostrando. Um outro exemplo, Saul, um pouco depois, ele já na terra de Canaã, já passado todo o tempo dos juízes, agora Saul, o primeiro rei de Israel, né? Um homem que Deus ungiu, e uma guerra contra os filisteus, e Samuel tinha sido o último juiz e ainda vivia. Samuel, então, ele fala para Saul, Saul, toma posição, mas não avança. Eu vou chegar aí em 3 dias. E a gente vai oferecer um sacrifício, vai buscar o Senhor e ver o que vai acontecer, né? E vamos confiar no Senhor. Acabou que Samuel se atrasou. E Saul viu que o povo começou a se dispersar. Os soldados começaram a se esconder. O povo estava com medo. Então, o que aconteceu, né? Essa é a primeira vez que Saul, então, não teme a Deus e oferece um sacrifício, algo que não era para ele fazer. Algo que não era para ele fazer. Porque ele pensou, Samuel está se atrasando, então eu mesmo vou fazer isso. Né? Logo depois chega Samuel e vê, o que tu fez? Né? Daí ele viu, o povo está se dispersando aqui e então eu resolvi fazer. Um outro momento que acontece, Saul é ordenado por Deus que exterminasse todo um povo, né? Todo um povo. E Saul, então, ele toma uma atitude contrária. Ele mata todo o povo, porque Deus queria realmente castigar aquele povo por algo que eles tinham feito no passado. E Deus manda matar o rei, matar todas as pessoas, matar os animais. Só que Saul não faz isso. Saul retém o melhor do gado. E segura o rei também para se honrar em cima dele. E Samuel também chega nesse momento e diz, Saul, por que você desobedeceu a Deus? Né? Por que desobedeceu a Deus? Daí ele falou, porque o meu exército, eles quiseram guardar o melhor, né? Para oferecer ao Senhor, né? E, na verdade, isso tudo era desculpas. E, na verdade, a verdade, o que ele confessa é esse texto aqui, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então, Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Esse texto faz menção, nessa primeira história que contei sobre ele, de que ele oferece o sacrifício de antemão, né? Mas nesses dois casos, de oferecer o sacrifício ou de não exterminar o povo que Deus tinha mandado exterminar, ele se precipita. Por quê? Porque ele teme algo mais do que a Deus. Então, aqui ele também desobedece, não cumpre o mandamento. Vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos pegar um jovem aí que está, né, seus 25, 28, não estou conseguindo ninguém na igreja para casar, eu quero casar. E, né, decide para o mundo achar alguém
né, na sua universidade, começa então a namorar alguém que não conhece o Senhor. E Deus nos proíbe. Eles não andem em julgo desigual, né, com o incrédulo. Porque que comunhão, né, tem a luz com as trevas? Então, a ansiedade de se relacionar pode levar uma pessoa a se relacionar com alguém que não está de acordo com a palavra de Deus, em desobediência, né? Ou você está se vendo em apuros financeiros, em vez de confiar no Senhor, no meio da sua ansiedade de que fazer e levar isso diante do Senhor, você toma atitudes de se envolver em coisas obscuras para conseguir dinheiro. Você desobedece uma ordem direta de Deus, de ser honesto, de trabalhar com a verdade, de não roubar. Entende? Agora, coloque-se nessa situação. Vamos entender, entenda no seu coração o que você está fazendo quando você fica ansioso. Por que você fica ansioso em primeiro lugar? E agora, que atitude você toma? E aqui daqui a pouco eu vou resumir isso, né? Mas assim, o que você toma? Você busca Deus e você persevera naquele buscar Deus, dia a dia, momento a momento, clamando ao Senhor. E o que significa, então, tá? Buscar a Deus e crescer em fé? Como é que eu faço isso na prática, né? O que significa isso? Eu coloquei duas coisas aqui. A primeira seria conhecer quem Deus é. E como é que eu conheço quem Deus é? Primeira coisa, eu vejo a forma como Deus se revela. Como é que Deus se revela a mim? Né? Romanos diz que Deus se revela pela sua própria criação, né? Então, nós devemos olhar para aquelas coisas que Deus fez, já fez. Olha para trás. Olha para como Deus já lidou com esse mundo. Deus criou céu, terra, todos os seres que vivem aqui. Você olha para as estrelas e sabemos que tem bilhões, septilhões de estrelas, não sei quantas galáxias, que a gente não tem nem como contar. E isso é só o que foi registrado no que os telescópios conseguem captar, né? Então, essa é a imensidão só da criação de Deus. Imagina como é Deus, né? Nós somos nada de matéria, pensando, nós não somos nada em relação ao que é o universo, né? Não dá nem para dizer que nós somos formigas, porque formigas nós conseguimos ainda ver. Não somos nem formigas, somos pó, não somos nada diante da grandeza de Deus. E esse é o nosso Deus. Mas também nós devemos olhar não só para a criação, mas devemos olhar para a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus. Aquele Deus que é reconhecido, então, na palavra, como um Deus que é onipotente, pode fazer todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, inclusive o que está no seu coração. Inclusive, a Bíblia fala que Deus sabe das nossas palavras antes de elas saírem da nossa boca. Então, não existe nada na nossa vida que Deus não saiba. E Deus não só sabe e é poderoso para fazer uma mudança, mas ele também é bom. E quando eu confio que Deus é extremamente bom e completamente bom, eu posso estar seguro na mão dele. Então, conhecer a Deus e agora, com essas coisas, começar a se relacionar e ter experiências com Deus. Eu vou me fortalecendo e vou crescendo na fé. Então, para eu conhecer a Deus pessoalmente, eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso continuar depositando minha fé e perseverar, viu? De novo, a gente volta para perseverar. Assim que a gente vai conhecer a Deus. Tem um texto que fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então, ponha Deus à prova nesse sentido. Ou seja, perseverem na fé e vejam que o Senhor vai mudar. O quê? Talvez não a situação, mas com certeza vai mudar o teu coração. E vai te fazer passar por esses tempos de angústia e de ansiedade de uma maneira completamente diferente. Segundo lugar, conheça as suas promessas. Quando a gente tem uma visão de eternidade, isso muda também a nossa maneira de ver as coisas.
aquilo que é tão relevante para nós, que nós tememos perder hoje, quando a gente tem uma visão de eternidade, talvez essas coisas começam a perder seu valor. E nossa ansiedade também começa a se dissipar, né? O dinheiro, fama, nossos desejos de não perder alguém, seja, né, de não chatear alguém simplesmente, aquele desejo de fugir de todos os conflitos, né? Essas ansiedades de que, o que as pessoas vão pensar de mim. Eu sou muito assim, eu confesso. Eu sou muito um cara que eu penso muito nisso. O que as pessoas estão pensando de mim? Isso às vezes me deixa ansioso. Então, quando eu penso que Deus, Ele me criou, Ele sabe quem eu sou. E eu tenho valor intrínseco porque eu sou criação dele. E também porque hoje eu sou filho dele. Ele morreu na cruz por mim. O valor que eu devo dar agora para o que as pessoas pensam de mim precisa diminuir. Porque Deus já me dá um valor completo nele. Eu tenho todo o valor que eu devo ter. E o que as pessoas pensam de mim ou não, nessa visão, não agrega no meu valor. Eu já tenho um valor pleno diante de Deus. Ele me ama completamente ao ponto de entregar a vida de Jesus por mim. E agora, eu talvez fico ansioso porque eu vou sofrer injustiça. Mas pensa que Deus é o Deus de toda justiça. Ele fala, um dia o pecado não vai mais existir. E toda culpa, toda maldade, tudo aquilo que é sujo, vil, isso vai ser apagado. Não só apagado assim, vou deixar de lado escondido. Não, vai ser feito um juízo em cima disso. Nada vai passar diante de Deus. Então eu não preciso mais buscar fazer a minha justiça. Eu deixo nas mãos do Senhor, eu não preciso andar ansioso com isso. E eu sei que um dia eu vou estar num lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, onde não vai ter mais ranger de dente, onde não vai ter mais lágrimas, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Entende? Essa perspectiva de futuro, desse futuro que é certo, nós devemos ter. Olha o que Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso serve para nossa reação em frente à ansiedade, diante da ansiedade. Tememos? Tememos. Dá uma lida nos Salmos. Davi era um homem que tinha muitos motivos para ter medo e andar ansioso. Ele tinha seus medos. Mas ele depositava tudo isso aos pés de Jesus, dia após dia. E ele fala isso, então eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que essa seja a nossa atitude. Guardar constantemente a palavra de Deus, de quem Deus é e quais são as suas promessas. Para que possamos, então, crescer na fé. E aqui, o nosso desfecho, voltando àquela tabelinha inicial, um contexto que nos gera um desejo em cima daquilo, né? E nós temos um sentimento de temor, porque talvez nosso desejo não se cumpra. Nosso desejo está em risco diante daquele contexto. Então, isso é ansiedade. Mas nós devemos, então, depositar nossa fé em Jesus. Em Jesus, não é fé em qualquer coisa, em Jesus, porque Ele que está sobre todas as coisas. Talvez eu e você temos uma fé pequena. Mas Deus, Ele entende a nossa fraqueza. Então, Ele nos clama. Qualquer coisa, venha a mim. Venha a mim. Tenha fé. Essa atitude de ir a Deus é fé. Mas agora é necessário que nós cresçamos para não pecar contra Ele. Seja em silêncio, em silenciar e não clamar a Deus, ou seja, em desobedecer a Deus em alguma ordem que Ele nos dá por medo. Aí precisamos conhecer a bondade de Deus, sabendo que os caminhos de Deus são sempre puros e perfeitos. Assim não vamos temer.
Quero concluir também com um outro texto desse Edward Welsh, que diz assim: quando os medos e ansiedades são especialmente altas, persistentes, frequentes, procure por desejos que possam ser emaranhados com ele, estar emaranhados com ele. Fique de olho nos medos que são imunes às promessas de Deus, talvez misturadas com indiferença a eles. Esses apegos aos nossos medos não podem ser amenizados. Em vez disso, eles são melhor rejeitados por meio do arrependimento. À medida que nos arrependemos, livramo-nos de ônus para uma vida verdadeiramente mais plena e conhecemos o amoroso perdão de Deus, que construirá nossa confiança de que Ele ainda é Deus conosco. Ainda é Deus conosco. Avalie a tua vida. Avalie os teus desejos. Avalie as tuas reações. Se você está buscando o Senhor ou não. Avalie tudo isso. Se necessário, te arrependa. Porque o arrependimento é a melhor forma de nos curarmos. E talvez nos falte em alguns momentos arrependimento, para que então o Senhor comece a moldar o nosso sentimento. Entende? Às vezes a gente pensa assim, que eu preciso estar bem para então obedecer, né? Não, é o contrário. Na obediência vem o bem-estar, vem o sentimento de completude, porque aí nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer. E aí estamos sendo completamente humanos, né? Quando nós fazemos aquilo para o qual Deus nos criou. E esse é nosso desejo hoje, tá bom? E semana que vem nós vamos aprofundar talvez essa questão, né? Como é que a gente faz quando essas coisas são tão persistentes e talvez são um pouco inexplicáveis, essas ansiedades, né? O que pode ser isso? Será? Né? Daí a gente vai entrar um pouco na questão de saúde mental, que é tanto falado, né? Então, em primeiro lugar, como cristão, tá? Não quero dar spoiler aqui, mas como cristão, em primeiro lugar, antes de tudo, busque a Deus. Busque a Deus se você anda ansioso. Esse é o primeiro passo, porque Ele tem as respostas, ok? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.